Marton, e quando é que foi que tu gravou o teu primeiro filme, assim como, ou a tua primeira história virou filme? Foi como diretor ou foi o roteiro? Conta. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com publicidade, depois com vídeos institucionais, Uhum. e aí tinha alguns roteiros publicitários de vídeos institucionais que eu fazia e que eu dirigia já. Mas a primeira criação dramatúrgica foi um curta que eu fiz no final do curso, que foi um curso com o Cris Rodrigues, falecido, produtor lá do Rio, que tinha um roteiro do Antônio Tibau, que se chamava Coração Maneco, que era a história de um cara assistindo uma final de jogo de futebol, e quando tinha o pênalti decisivo, a luz faltava e esse cara morria na frente da TV. E era um curta muito alegórico, tal, que a gente fez todo o ponto de vista da TV em relação ao cara. E foi muito bacana, assim, eu conheci bastante gente nessa época, já pessoas começando no cinema, devia ter, não sei, devia ter 25, 24 anos. Depois disso, eu junto com um amigo meu, Michelangelo, a gente fez um curta chamado Damas, que era a história de dois idosos jogando damas numa praça, um branco e outro preto, tinha toda uma alegoria em relação a isso. E era já uma homenagem ao Fernando Sabino, que o Fernando Sabino tem um livro chamado Tabuleiro de Damas. Ele faz uma reflexão que a gente até abre o filme com essa reflexão, que é qual é a cor do tabuleiro de damas. Ele é preto com quadrados brancos ou branco com quadrados pretos. E depois ele Uhum. revela nenhum dos dois. Ele tinha Uhum. outra cor, com quadrados pretos e brancos. Uhum. Eu achava isso fabuloso. Uhum. E na época, até quem fez o personagem dele na época foi o Zosimo, Uhum. que hoje tem esse festival todo e tal. Foi um dos últimos trabalhos dele, inclusive. E depois disso eu tive um hiato muito grande mesmo, Uhum. de realização, de direção. Depois, aí não tem muito tempo, deve ter uns 15 anos, não menos que isso. Aí eu fiz um piloto de uma série chamada Paixão Futebol Clube. Depois a gente fez A Dona da Banca. Agora há pouco tempo a gente fez o Mergulho, né, o curta, né, meu curta que circulou aí bastante, foi pro Festival do Rio, a gente ganhou agora um prêmio no Ventana Sul. E agora eu acabei de fazer uma série, né, de uma série para Disney, chamada Passinho, que é a criação minha e do Rafael Leal. Uhum. Os roteiros são meus, do Rafa, de uma equipe linda, a Uhum. Susan, o Marcelo, a Evelyn, a Bruna. E, e o Passinho agora está com previsão para estrear em julho do ano que vem. Que tem, assim, O trama. Passinho, então, Passinho é a história de Uhum. uma menina, Uhum. Mercedes, que ela é recusada num bonde de passinho, né? Numa equipe de passinho, né? Que dança Uhum. passinho na escola dela. E a partir dessa recusa desse bonde, que é todo masculino, ela resolve fazer um bonde dela. Uhum. E no final da Uhum. temporada, os dois vão se enfrentar para saber quem vai representar a, a escola no duelo intermunicipal de passinho. Então, Uhum. basicamente, uma trama que não tem nem, ao contrário de muitas coisas que eu faço na minha carreira, não tem uma problematização muito grande em relação Uhum. a pessoas negras e tal. Uhum. A gente diz que é um High School Musical com gente preta, sabe? É uma Uhum. série leve, Uhum. tranquila, é uma série Uhum. sem muitas, sabe? Não tem tiro, porrada e bomba, não tem gente preta dançando, sabe? São as potências artísticas pretas. E, Uhum. quer dizer, eu sou suspeito, mas eu tô gostando bastante do que eu tenho visto. E agora também tem longas aí pela frente. Tem. Uhum. Depois do, quer dizer, o primeiro Uhum. que eu fiz foi o Sequestro, Uhum. Sequestro do Relâmpago, que até me levou para Globo. Depois eu fiz o Alemão 2, agora eu estou desenvolvendo o Alemão 3. Uhum. Estou nessa fase aí de estruturação de história, né, do argumento, junto com o Rodrigo Salomão. E paralelamente a isso, eu estou com um Uhum. projeto com a Gulani, que é as três Senhoras do Tempo.
E na minha produtora Dédalo, a gente está desenvolvendo um projeto de longa chamado Cinco Pretos e um Pardo, que a gente está tentando ver se a gente consegue rodar no que vem e tal, através de incentivo, através de leis e tal. Uhum. E, enfim, eu estou muito animado com esses projetos todos. E agora há pouco a gente estava conversando, né, sobre a questão da narrativa negra e a violência, né, que tu traz um outro um viés que talvez visualmente, né, o Brasil não esteja tão acostumado, né, tanto que o Alemão 2, né, diz que foi o contrário do Tropa de Elite, né, o Ele pessoal teve uma tem crítica bem é, bacana dizendo que ele era um anti-tropa de elite. é, É, é um pouco o que eu penso, né? Tipo, não que a gente não possa escrever sobre, mas eu uhum, acho que a gente não pode ser monotemático em relação a esse tema. Não que esse tema não exista. Não que não uhum, exista violência, não exista violência em alguns espaços. uhum, Mas eu acho que quando a gente fica só dentro dessa temática, só abordando assim, uhum, você acaba criando, né, uhum, uma estrutura imagética, você faz uhum, uma construção imagética das uhum, pessoas pretas só nesse lugar. E eu uhum, acho que existem, e hoje uhum, está se provando isso, né, alguns produtos uhum, audiovisuais, a gente já teve essa experiência agora com Pai na Fé, a gente uhum, teve essa experiência com Encantados, eu acho uhum, que Passinho traz muito disso também, e para a uhum, gente sair um pouco dessa temática de tráfico, de violência, de arma, de tiro, uhum, repetindo, não que eu acho que a gente não possa escrever sobre isso, porque essas coisas até existem, né? Não uhum, é como se a gente quisesse fantasiar o mundo, mas eu acho que a gente acaba uhum, trazendo para a maioria das pessoas um certo raciocínio e uhum, lógico sobre isso, né? Achando que uhum, só isso que existe, que não existe uma possibilidade de potência, não existe uma possibilidade de arte, não existe uma possibilidade de humor, não existe uma uhum, possibilidade de afeto, uhum, e tudo isso está presente em todos esses espaços também. É só a gente uhum, tentar ver essas coisas de outra forma, entendeu? uhum, E eu acho que tem espaço, e tem espaço para as pessoas consumirem isso também. uhum, Porque assim, você vê, por exemplo, de Vai na Fé. Vai na Fé foi uma das novelas mais vistas das últimas décadas. Por causa uhum, disso, porque as pessoas querem ver essas histórias também. E eu acho que a uhum, gente está aos poucos se atentando para isso. A gente uhum, pode também criar uhum. histórias de potência, de afeto, artísticas com pessoas pretas também. Isso é uma estrutura muito, né, antiga que é inacreditável a gente pensar que isso não está começando a ser construído. Como é que a gente poderia, é, como é que vocês, assim, na verdade, tu lida com racismo estrutural todo o tempo. Sim, E o trabalho de desconstruir isso através das narrativas é uma luta, é um exercício. é, E também tipo, nas salas de roteiro, com os produtores, com os diretores no mercado, quando tu está no mercado, tu tá trazendo essa causa e as pessoas acolhem, recebem. Como é que vê? às Hoje, vezes sim, às né? vezes não, mas eu já tô. Tem uma amiga minha que diz uma coisa muito interessante. Ela fala que muitas vezes a gente não está sendo aceito, a gente está sendo tolerado. E eu acho que de fato é isso, né? Porque muita gente ocupou vários espaços, até mesmo dentro dessa narrativa, Uhum, sem poder exercitar essa narrativa de uma forma legítima. E aí, uhum, quando você vai começar a ter que distribuir esses espaços de outra forma, uhum, lógico que as pessoas vão gritar, né? Vão achar isso estranho, né? Do ponto de vista tipo, pô, nunca tive que dividir esse espaço. E agora, uhum, por que eu estou tendo que dividir? As pessoas sempre consumiram. Aí, cara, sinto muito, vai ter que dividir, vai ter que repensar. E uhum, não que as coisas não possam ser escritas, não possam ser faladas. Por exemplo, uhum, é, ontem aqui em Gramado, inclusive, a gente teve a oportunidade de ver o Oeste outra vez, né? uhum, Que é um filme sobre homens, uhum, é um filme sobre masculinidade, é um filme que talvez tenha uma personagem só feminina de passagem no começo do filme. É um filme maravilhoso que funciona muito bem escrito, muito bem dirigido. E tá tudo bem, porque assim,
é um filme que não vai para um lado misógino, não vai para um lado machista. É um filme que você vê a fragilidade masculina de uma forma bem legítima e talvez inovadora, assim, do ponto de vista. Então, quer dizer, as coisas podem ser escritas, podem ser filmadas, as coisas podem, só que a gente tem que pensar esse olhar. Como a gente vai ter esse olhar sobre as coisas? Entendeu? Que não podem ser mais do mesmo jeito. A gente tem que mudar um pouco isso, porque, cara, Uhum. a gente enquanto organização, a gente enquanto setor, enquanto grupo, né? A Uhum. gente enquanto audiovisual, a gente constrói imagens. Uhum. E essas imagens são poderosas, né? Porque quando você imagina que vou dar um exemplo aqui, quando os caras invadem o Pavãozinho, lá o Livramento, lá no Rio, trocam tiro e matam lá os garotos que trabalham no tráfico e tal. Esses policiais, eles estão consumindo essa narrativa negra de violência e tal, e eles acham que eles estão no papel deles, porque eles estão consumindo esses produtos todo dia. Ao mesmo tempo, esses garotos que estão no enfrentamento lá, Uhum. que são empregados pelo tráfico e tal, eles também estão consumindo esses produtos. E eles estão olhando o papel deles, que a gente Uhum. está entregando para eles. Uhum. Então, são os dois lados que estão consumindo produtos que a gente entrega e estão Uhum. acreditando naqueles papéis. Uhum. Então, esse eu acho que é uma coisa fundamental a gente, enquanto sociedade, repensar um pouco isso. Sim. Repensar essas construções imagéticas que a gente está propondo para essas pessoas. E aí, nesse olhar, o roteirista meio vira meio Deus também, né? Reconstruir um novo olhar, né? Sobre Eu acho que essa autonomia não é tão grande por causa do mercado. por causa do mercado, por causa do produtor, por causa Né? do diretor, por causa. Eu acho que Né? tudo é muito. Porque, por exemplo, quando você faz uma obra, assim, vou falar lá do meu curta Mergulho. Eu estou lá, sentado no meu escritório, escrevendo o curta. Uhum. Eu estou imaginando uma série de coisas que depois, quando chega na produção, Uhum. elas se transformam. Quando chegam os atores, eles trazem coisas, Uhum. eles trazem questões, Uhum. sabe? Aí depois tem uma produção executiva. Quando a produção executiva é boa, eles traz outras questões. A Uhum. gente mesmo no Mergulho tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que tem uma cena no Mergulho que o pai vai buscar o filho no ponto de ônibus, Uhum. que o Rafael, que é meu sócio, né, produtor executivo do Mergulho, falou, cara, vamos tirar o áudio dessa cena, vamos tirar o diálogo, vamos deixar só o ruído da rua. A gente tirou e ficou genial. Foi melhor do que com o diálogo. Uhum. E é essa construção que eu estou falando, por isso que a gente o roteirista é um semideus, sabe? Não chega a ser um deus total assim, não, porque ele não tem controle do todo. Ele não tem o Uhum. controle do começo, meio e fim, sabe? Uhum. Porque muitas coisas acontecem no caminho. Isso não é Uhum. só. Uhum. Se você vê aquele filme, por exemplo, Apocalipse do diretor, que tá o Coppola, que já era o Coppola na época Uhum. fazendo o Apocalipse Sinal, um belo dia chega o Marlon Brando, ele tinha combinado com o Marlon Brando que o Marlon Brando ia emagrecer, o Marlon Brando chegou com quase 200 quilos, ele tinha combinado com o Marlon Brando ia ler o livro, o Marlon Brando não leu, o Marlon Brando criou as cenas dele, Uhum. criou para poder aproveitar o Uhum. personagem, o diretor teve que ir no flow, o diretor e o roteirista teve que ir no flow do cara. Porque não tem esse controle. Não tem, sabe? E Uhum. às vezes o ator traz coisas bacanas também, Uhum. gestos, sabe? Coisas que ele incorpora mesmo. Entendeu? Então, essa coisa do. E eu sou muito do controle. Né? Eu sou muito assim, muito. E eu já vi que não tem esse controle todo. E é até inteligente você não Uhum. ter. Que acaba sendo a construção coletiva, né? Sim, sim. O cinema não tem como fazer só, Não né? tem, não tem. Mais uma vírgula, às vezes tu consegue. Não, com certeza, não, com certeza. Assim, o começo, meio e fim está ali garantido. Uhum. Mas às Uhum. vezes, desde o tempo
do tempo, às vezes até do Uhum. tempo mesmo, do tempo do clima, Ah, sim. até as Uhum. entonações dos atores, até os improvisos, o caco que ele põe, às vezes é melhor que o teu texto, Uhum. sabe? Põe um detalhe, uma coisinha ali que ele se apropria do personagem e traz para você uma coisa que você acha bem melhor do que aquilo que você fez. Eu acho que Uhum. você ter essa inteligência emocional e Uhum. ter essa visão, que vem muito da maturidade, de Uhum. saber, cara, Uhum. isso aí tá melhor do que o que eu escrevi, vamos nessa. Eu Uhum. lembro que tem uma passagem minha, Uhum. quando a gente estava fazendo o Prata da Casa com o André Pérez, que foi uma experiência bem bacana, porque assim, eu consegui ir pro set, e o Uhum. set tinha Diogo Vilela, François Furton, Pedro Paulo Rangel, então um set com Uhum. gente muito experiente. Eu lembro que a gente botou um caco, que era um Uhum. portão, que era uma comédia meio Uhum. com um pique meio assim, como se fosse uma grande família, alguma coisa Uhum. assim. Então tinha um momento lá que o Uhum. Pedro Paulo Rangel paquerava François Furton, que tinha uma linhazinha, uma coisinha assim que ele virava para ela, piscava o olho, Uhum. fazia meio tipo. Só que o Pedro Paulo Rangel Uhum. fazendo isso, toda a equipe começou a rir. O pessoal estourou, toda a equipe, a gente gravava no estúdio, Uhum. todo mundo começou a rir, a gente falou, cara, tem uma coisa boa aí. E a gente Uhum. transformou isso quase num bordão. Uhum. Vira e mexe, ele fazia isso. Quer dizer, Uhum. eu fazendo aqui não tem muita graça. Mas o Pedro Paulo Rangel fazendo isso era genial. Era Uhum. genial. A gente falou, cara, a gente não vai aproveitar isso, tem que aproveitar isso. Isso é Uhum. humor no estado puro. E é o Sim. ator entendendo a cena, entendendo o personagem dele e se apropriando do personagem. É Uhum. aquele momento assim que o ator fala assim, não, isso aí não é mais teu não, cara, isso é meu agora. Uhum. Entendeu? Isso é fabuloso quando acontece. Sim. No Alemão 2 tem uma Uhum. cena em especial que é com a Zezé Mota, que é Uhum. toda quando a Zezé Mota, porque assim, toda a crítica do Alemão, e a Zezé Mota entra no filme, talvez com 40 minutos de filme. Uhum. Então já tá lá pro meio do ciclo ato. Ela põe o filme no bolso e leva embora. Fala assim, desculpa aí, gente, esse filme é meu. Ela põe no bolso e leva embora. Uhum. Toda a crítica fazia referência a Zezé Mota. Ela é uma Uhum. personagem que entra nos 40 minutos e Uhum. quando ela sola, não tem pra ninguém. E aí você olha ela falando no texto, é uma coisa incrível, assim, porque eu me Uhum. emocionei com o texto que ela falou. E eu escrevi. Ela falou Uhum. assim, putz, Sim. Eu coisa... escrevi isso, mas, mas ela. mas ela pegou pra ela e é dela, cara. Não tem Uhum. como tirar Uhum. isso. Então isso é Uhum. fabuloso em alguns atores, sabe? Alguns atores isso é Uhum. maravilhoso. Quando você vê o cara dando teu texto assim, tu fala assim, putz. No Uhum. Cidade dos Homens eu passei por isso com a Roberta Rodrigues. Uma cena lá que Uhum. ela enfrenta um cara que é traficante. É, enfim, várias vezes que você fala assim, cara, Uhum. esse texto não é mais meu. Uhum. Esse texto não é mais meu há muito tempo. Por isso que essa Uhum. ideia de Deus eu acho assim, uma pegadinha, assim, porque a gente Uhum. pode até pensar, mas eu acho que depois com alguma inteligência emocional principalmente, Uhum. você observa que tu pode falar assim, cara, Uhum. isso aí tá muito bom. Uhum. Isso aí é muito mais dele agora do que meu. É. E nesses anos todos, assim, se tu pudesse compartilhar algumas situações assim que tu achou mais conflituosas e resolutivas, assim, que de viver nesse mercado. Ah, nossa, tem tanta coisa, nossa. Mas eu acho que, sem querer ser poliana, eu acho que mesmo as maiores tretas foram aprendizados, Uhum. sabe? Tem uma frase, enfim, que Uhum. é muito da minha religião, né? Enfim, que eu acredito muito em Exu. Uhum. E tem uma frase sobre Exu que eu acho genial, que é Uhum. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. E isso explica muito essa linha do tempo que a gente vive. Que às vezes Uhum. você tem uma treta gigante e tu fala assim, cara, Uhum. pô, tô saindo perdendo, né? Aí daqui a pouco, 3 anos depois, 4 anos depois, você descobre, não. Ou às vezes foi uma vitória de livramento, ou foi Uhum. uma vitória mesmo, foi um aprendizado que tu cai numa situação que tu fala assim, ih, já passei por isso antes, essa Uhum. pessoa tá mentindo pra mim, ou isso vai acontecer, e aí Uhum. você consegue se colocar às vezes de uma forma diferente, e isso te ajuda na tua carreira, te ajuda no
Porque às vezes até algumas Uhum. tretas que tem em sala, por isso que eu tô falando, tudo Uhum. é muito ligado à maturidade Uhum. e a uma certa humildade de você poder reavaliar teus caminhos. Uhum. Então, quando você acredita nessa coisa da ancestralidade, você acredita Uhum. que o tempo é uma coisa que corre, mas que, assim, de certa forma, você toda essa experiência que tem pro bem e pro mal, toda experiência é válida. Toda experiência é Uhum. válida. Por exemplo, o mergulho. O mergulho a gente fez a partir de uma. Porque eu tive uma briga física com meu pai, né, quando eu tinha 17 anos. E de uns tempos pra cá, Uhum. enfim, essa briga começou a me perseguir na terapia, me perseguir em sonhos e tal. Eu falei, cara, que é isso? Aí minha terapeuta virou pra mim e falou assim, cara, por que tu não faz um filme sobre isso? Aí em plena Uhum. pandemia, eu tava saindo do Marielle, no meio daquela Uhum. treta e tal, mas enfim, tinha Uhum. uma grana lá guardada e tal. Tanto que é um filme que não tem financiamento público, tá? É um filme que a gente chama o tal da capital social que a gente tá falando agora. Uhum. A gente se juntou, eu separei uma grana minha, a gente pagou os atores, pagou Uhum. almoço, alguns técnicos, alguns entraram como sócios do projeto e fizemos o mergulho. E era um exercício terapêutico. Um belo dia, Uhum. um ano depois, a gente está no Festival do Rio. A gente está entre os 10 do grande cinema do Prêmio Grande Otelo. E viva a terapia. A Não, terapeuta. Viva a Rose, minha terapeuta. Ah, É, e é isso, aham. entendeu? Então, às vezes você fala assim, cara, Uhum. essa experiência de vida valeu por causa disso, entendeu? Uhum. E era uma coisa assim que você fala assim, cara, eu vou fazer esse curta, não vou, puta, vou botar um dinheiro nisso, sabe? Uhum. Vou, Uhum. sabe? Vou. E a gente tava na pandemia, e é um filme que nem passa esse clima de pandemia. A gente filmou em mais ou menos 4 dias, o elenco todo. Uhum. Pô, a gente mudou o cara que a gente ia fazer o pai, eu acho que entrou 1.000 no projeto, 4, 5 dias antes do projeto. Que é aí que vem a coisa da experiência. Você Uhum. sente que a outra pessoa não, ou não está acreditando muito no projeto, não está muito afim de fazer o projeto. E aí você fala, não, vamos mudar. Uhum. Você muda as minhas séries e dá tudo certo. O Will já ganhou, acho que foram Uhum. 2 prêmios de melhor ator no filme. Uhum. O William já ganhou uns 5. Uhum. E aí você vê que, cara, Uhum. que. Então, assim, tanto que você me perguntou isso, assim, puxando de cabeça assim, eu não sei se é porque eu Quem não. quiser ver esse filme, O tá disponível. mergulho, então, o mergulho agora vai passar em 2 festivais, vai passar no Uhum. Festival em São Paulo, Uhum. né, entre todos, e vai passar no Festival Marginal no Rio. Vai Uhum. ter algumas sessões. E a gente está terminando meio circuito Uhum. de exibição dele e depois a gente vai disponibilizar ele na internet. A gente vai quer fazer um lançamentozinho. Ele ficou agora muito tempo no curta, no canal curta. No Uhum. canal curta não, que é na internet. É o curta que é da Petrobras até. Uhum. Bom, enfim. Ele Uhum. ficou lá disponível por causa do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E agora ele saiu de novo, mas a gente está pensando em breve disponibilizar ele. Botar ele no Vimeo, no YouTube, entendeu? No nosso canal lá pra galera poder assistir. Marco, como é que é ser roteirista e diretor e ser só roteirista? Então, é uma coisa engraçada para mim, porque hoje eu já consigo separar melhor os dois. Mas talvez nesse momento eu Uhum. esteja escrevendo coisas que eu vou dirigir, Uhum. entendeu? Porque eu nunca consegui separar muito os dois não, porque eu acho que tudo que eu escrevo dirigindo, tudo. Às vezes até encomenda, às vezes mesmo que o diretor, que seja o diretor contratado, Uhum. escolha outro caminho de realização, outro caminho, Uhum. outro enquadramento. Uhum. A maioria dos meus roteiros são bem claros em termos de como eu imagino a cena. Eu acho que Uhum. isso é a função do roteirista. Uhum. Não é só botar fulano e ciclano jantam e Uhum. texto, 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 texto. Não, isso eu nunca fiz. Eu acho que fulano e ciclano jantam como?
sabe? Fulano dá garfadas vigorosas, como se quisesse acabar com aquilo tudo. Ciclana, sabe? Janta como se não tivesse pressa nenhuma, porque ali você já vai dando o clima da cena, o clima dos personagens, você já Uhum. respeita os atores nas indicações, sabe? Ele bebe vigorosamente uma taça de vinho, ela só bebe água, você já vai marcando os personagens, já vai diferenciando. Eu sempre escrevi assim, então eu não dizer para você assim que de certa forma Uhum. eu separo as duas coisas. Eu acho que isso também foi um pouco sempre meu diferencial também no mercado, né? Uhum. De certa forma já dar um ponto de vista dentro do roteiro. E raras vezes, eu estou tentando até lembrar assim, se isso já aconteceu, algum diretor falou, não, muda isso aí porque está com muita indicação. Não Nunca. tem. Não, Ah, que maravilha. não. Algum plano para literatura? Eu tenho até algumas pretensões, mas assim, toda vez que eu vejo amigos meus escritores, Uhum. seja Eliana Alves Cruz, seja o Rodrigo Uhum. Santos, ou que eu veja uma Conceição Evaristo escrevendo, ou revisite um Fernando Sabino, Uhum. eu sempre falo assim, cara, será que eu vou conseguir escrever desse jeito? Essa Uhum. que é a grande questão, entendeu? Esse terreno assim que eu nunca explorei, explorar isso, aí dá um certo friozinho na barriga e acaba virando um plano para o futuro. Mas tem algumas ideias. Até algumas ideias de roteiros que eu não realizei, Uhum. que eu gostaria de botar no papel em termos de romance. Eu tenho alguns tenho Ou contos também, se for sim, um, né? sim, entendeu? Mas assim, não, conto até eu escrevo. Conto eu posso dizer que eu me garanto. Assim, conto eu Opa, conto. vamos conversar Então, sobre eles, então. então, eu tenho uma página no Scrive, naquela plataforma Scrive, eu tenho alguns contos meus, tem alguns contos meus já postados, tem alguns até que já ganharam prêmios e tal. Uhum. Para mim, é onde dificulta mesmo é você imaginar um romance, Ah, mas sabe? isso para quem escreve também Não, eu fico é imaginando bem... isso, porque Pra contos quem não, contos eu vou ali, me garanto e tal. escreve. E foi onde até eu Uhum. comecei escrevendo, né? Porque eu Uhum. comecei escrevendo contos por conta de Fernando Uhum. Sabino, Carlos Drummond de Andrade e tal. É um lugar onde eu vou, onde eu consigo jogar. Assim. Talvez eu não jogue com a camisa 10, mas eu tô ali no banco, posso entrar no segundo tempo, fazer um bonito e tal. Sei que não jogo Uhum. mal. Mas quando vem pro romance, aí me dá um friozinho na barriga que eu falo assim, gente, como é que é isso? Mas eu sei que algum dia ainda vou tentar. Ah, com certeza, tem que tentar, vamos estar aí aguardando, né? Sim, O sim. pessoal da literatura às vezes leva 10, 15 anos para fazer um romance, E é né? uma A coisa gente. engraçada, porque tem um Ah, processo, talvez ah, seja esse, que até ontem eu citei isso na oficina, ah. que aí fica uma dica pra galera que quer escrever e que acha que não tem tempo, que foi um conselho que um cara bem bacana, chamado Hugo Moz, me deu certa vez, e o Hugo ele tem até um manual chamado Como Formatar Seu Roteiro. E um dia eu cheguei lá no espaço dele, na aula dele, reclamando que não tinha tempo e tal. Ele sentou na minha frente e me perguntou, Marta, você teria 15 minutos por dia para escrever? Eu falei, 15 minutos eu tenho, né? Enfim, pergunta capciosa. E depois ele me perguntou, quantas páginas você faria em 15 minutos? Eu falei, duas. Aí ele olhou para mim e falou, se você fizer três, em um mês você tem uma longa-metragem. 30 vezes 3, 90 páginas é um ano. Uhum. E é sobre método. Aí Uhum. depois que eu soube dessa história, eu Uhum. soube que o Saramago escreve Uhum. uma página por dia. Não sei se é Uhum. verdade, não sei se é lenda, mas é uma Uhum. coisa fabulosa você imaginar Uhum. a resiliência de uma pessoa escrevendo uma página por dia. No final de 300 dias você tem um romance. Você tem um Saramago. Você tem um. Naquele um dia ele deve rasgar e escrever várias vezes a mesma página, Mas provavelmente. tudo bem, Sim, entendeu? sim. Uhum. E às vezes o escrever não é sobre ficar bom, é sobre escrever. Sim.
sobre colocar de pé e poder depois revisitar, falar assim, Uhum. cara, vou ajeitar isso aqui, vou ajustar isso aqui, mas está escrito. Acho que isso que é fundamental. Ah, já fica o convite para compartilhar seus contos com a gente no site da Retina também, né? Pra Em gente breve, me aguarde, me postar. aguarde. Agora eu vou incomodar ele um pouquinho mais, lado literário. Te agradecer. Lembrando também que o filme que a gente assistiu ontem, né? O Oeste, né? Fala sobre homens frágeis que amam mulheres, né? Exatamente. Exatamente isso. E que é interessante assim que na Redicina a gente também tem alguns programas sobre masculinidade. Os homens discutem masculinidade, então quem já acompanha a Redicina com esse viés também pode assistir esse filme e discutir. E convido também mais para a gente trocar outras ideias no futuro sobre essa temática Vai ser um também. prazer. Para mim vai ser um prazer. Obrigada, Eu que Marco. agradeço. Obrigada, gente. Então, acompanhe aqui no site da Redicina as novidades sobre o festival e outras entrevistas que a gente vai realizar. Beijo e até breve. Tchau, tchau.